Se o gênio da lâmpada lhe dissesse para escolher qualquer superpoder, qual você pediria? Eu gostaria de ter visão de raio-x. Sério, se você puder ver através das pessoas, o que mais poderia precisar? Mas duvido mesmo que um gênio possa colocar um mecanismo de raio-x nos meus olhos. Tudo se resume à física, afinal. Dentro de uma máquina de fluoroscopia, que olha através do seu corpo como se fosse um vidro, existe um tubo de Crookes. É um dispositivo com 2 eletrodos, condutores de corrente de metal. O cátodo é conectado a uma fonte de corrente com carga negativa, e o ânodo é ligado a uma fonte com carga positiva. Os elétrons carregados negativamente, que saem do cátodo, ganham velocidade e esbarram no ânodo carregado positivamente, onde eles precisam puxar com força. Como resultado disso, aparece um raio-x, tão simples quanto isso. Os elétrons de raios X que chegam através de um material podem se difundir ou absorver, o que leva à sua desaceleração. Quanto mais duro o material, mais lento eles se moverão. É por isso que os ossos humanos que são duros por causa do cálcio reduzem a velocidade dos raios X muito mais do que os tecidos moles, que têm 70% de água. O ar os deixa passar sem obstáculos. Conforme os raios X passam pelos tecidos, são fixados na placa fotográfica com tons de intensidades diferentes. Quanto mais sólido o tecido for, mais intensa será a cor na placa. Manchas brancas para ossos, manchas cinza para tecidos e pretas para o ar. De fato, as imagens de raios X são negativas, por isso os pontos mais claros são chamados de sombras. Os pulmões saudáveis, cheios de ar, ficam pretos em uma imagem de raio-x. Um ponto inchado de pneumonia parecerá mais claro, mas os médicos dirão que é uma sombra. Há 100 anos, uma oportunidade de olhar literalmente através de uma pessoa pareceria louca para cientistas e médicos. De fato, o pai dos raios X, o físico alemão Wilhelm Röntgen, os descobriu por acidente. Em 8 de novembro de 1895, Röntgen permaneceu em seu laboratório até tarde da noite. Quando ele saiu, apagou a luz e desligou todos os dispositivos. Notou que uma garrafa com líquido transparente em um dos cantos começou a brilhar com uma luz verde. Röntgen percebeu que havia esquecido de desligar um tubo de vácuo. Depois que fez isso, a luz desapareceu. Ele se interessou pelo efeito incomum e começou a pesquisar sua descoberta casual. Quando a garrafa estava no canto oposto do tubo, isso significava que este estava emitindo um raio invisível. Para verificar essas qualidades, o cientista colocou coisas diferentes no caminho. Uma folha de papel, papelão, copo, até tábuas de madeira. O raio poderia atravessar todos eles sem nenhuma dificuldade. Mas quando ele colocou lá uma caixa com pesos de metal, viu a silhueta nítida na parede. Röntgen continuou e acidentalmente sua mão também ficou sob o raio estranho. E o que viu o chocou. A sombra dos ossos da mão. Ele literalmente estava olhando através de sua mão. Para registrar o efeito dos raios X, Röntgen adicionou uma placa fotográfica à construção. E vários dias após sua descoberta casual, ele fez a primeira imagem de raios X da história, a mão de sua esposa, Berta. Röntgen percebeu que havia encontrado um novo tipo de raios invisíveis ao olho humano, mas que podiam iluminar qualquer coisa. Ele os chamou de raios X. Mas o cientista não se considerava um gênio depois disso. Quando lhe ofereceram a patente de sua invenção, começou a rir. Ele era cético em relação à sua criação, pois não via onde ela pudesse ser usada. Röntgen continuou experimentando colocar todos os tipos de materiais no caminho dos raios X. Foi assim que descobriu que o chumbo era o único material que não os deixava passar. É por isso que ainda usamos chumbo para nos protegermos da radiação. Apesar de sua própria atitude em relação à descoberta, isso causou um frisson na comunidade científica, e as unidades para medir a quantidade de raios-x receberam o nome dele, Röntgen. Ele foi o primeiro cientista da história a receber um prêmio Nobel de Física, mas nunca patenteou sua invenção e a concedeu às pessoas. Isso permitiu que alguns empreendedores usassem a descoberta para obter lucro. Eles abriram consultórios médicos onde qualquer um podia ter uma imagem do esqueleto. Um dos jornais da época publicou um artigo que afirmava que os raios-x podiam transformar chumbo em ouro. Bem, embora esses raios não fossem tão mágicos, médicos de todo o mundo logo apreciaram o valor da invenção de Röntgen.
Eles começaram a usar as máquinas para diagnosticar fraturas ósseas já em 1896. Mais de 100 anos se passaram desde a descoberta dos raios-X, que ainda são considerados um dos avanços mais sérios na medicina. Os raios-X permitiram diagnosticar muitas doenças graves de maneira simples e precisa. É difícil imaginar agora, mas antes que os raios-X fossem descobertos, os médicos não tinham como olhar dentro de um corpo humano sem uma operação. Isso fazia do processo de tratamento algo muito mais difícil, e algumas doenças eram impossíveis de diagnosticar por completo. Por isso, os pacientes não podiam confiar muito em medicamentos na época, e os médicos, por sua vez, não davam garantias. As máquinas de raios-X tornaram-se mais sofisticadas desde então, mas seu princípio de trabalho permanece o mesmo. Até a segunda metade do século XX, a tecnologia de raios-X ainda não era considerada totalmente segura, pois expõe as pessoas à radiação. Seu efeito é diferente em diferentes partes do corpo. Mas veja só, a dose de radiação que você recebe da fluoroscopia no peito é igual à que se submete em 10 dias apenas andando na rua. Já a dose na mão é a mesma que em um dia na rua. E a dose de raios-X do estômago e do intestino é igual à que você obtém em 3 anos de sua vida normal. Dito isto, trata-se ainda de um método único e útil que ajuda a fazer um diagnóstico correto, mas que só deve ser usado quando necessário. Aqui está mais uma coisa para mostrar que você não deve ter medo. Recebemos muito mais radiação diariamente apenas durante nossa rotina. O Sol é a maior fonte dela, que chega até nós do espaço. Estamos bem protegidos de doses extras pelo campo eletromagnético da Terra e sua atmosfera, mas ainda assim, parte delas passa. Quanto mais acima do solo, mais quantidade. Mas isso não nos machuca. Nossos corpos estão bem adaptados a isso. No último século, os raios-X foram usados não apenas na medicina. Os serviços do aeroporto também usam suas qualidades surpreendentes. Eles precisam radiografar não apenas a bagagem dos passageiros, mas também as encomendas enviadas pelo correio. Antes que elas, e também as cartas, embarquem no avião, passam por uma máquina de radiografia que mostra seu conteúdo na tela. Se os funcionários virem alguma coisa suspeita ou proibida dentro dos pacotes, será retirada da viagem. Os próprios aviões também são radiografados. Isso permite identificar pequenas quebras e arranhões no casco deles, que são invisíveis ao olho humano, mas podem causar danos mais graves se deixados sem reparo. A área mais incomum em que os raios-X são usados hoje é na avaliação especializada da autenticidade de obras de arte. Este método foi usado pela primeira vez há 70 anos e ainda é o mais confiável. Mesmo que a imagem original e sua cópia pareçam iguais, os raios-X mostrarão qual delas é falsa. Eles ajudam a ver como o artista colocou cores na tela, qual técnica usou e quantas camadas de tinta existem na pintura. Todas essas coisas permitem que os profissionais diferenciem com facilidade a imagem original da cópia. Agora, os raios-X também são amplamente utilizados na arqueologia. Quando pergaminhos em Pompeia foram encontrados, eles eram tão frágeis que qualquer tentativa de desdobrá-los os arruinaria para sempre. Mas os raios-X ajudaram a ler o texto escrito dentro dos pergaminhos, sem desdobrá-los. Este é um grande exemplo de como o método físico é amplamente utilizado na vida. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais para você aproveitar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.